Imagens ao vivo agora da faixa de Gaza. Há poucos instantes foram registrados novos bombardeios, novas explosões. Nós vamos acompanhando um pouquinho do áudio da região também, para quem está nos acompanhando, claro, em imagens, mas especialmente para quem está nos acompanhando no rádio. Essa imagem é recuperada de agora a pouquinho, é isso? Essa imagem é ao vivo, então. Essa imagem é ao vivo, uma segunda-feira que começa com o tempo muito fechado por lá. Começa não, né? Lá já 12h34, passamos da hora do almoço. Imagens que você acompanha, para quem está nos acompanhando nos nossos aplicativos e na televisão também. Imagens que chegam ao vivo, direto da faixa de Gaza. Agora, há pouquinho, durante o intervalo, nós registramos algumas novas explosões. Lembrando que são pelo menos 1.100 mortos, 700 em Israel e 400 em Gaza, segundo as fontes oficiais. Israel diz ter atacado durante a noite de ontem, aqui no horário de Brasília, cerca de 500 alvos do Hamas e da Jihad Islâmica. Há confrontos neste momento, segundo o porta-voz da Força Oficial de Israel, há confrontos em 7 ou 8 pontos nos arredores da faixa de Gaza. Toda a expectativa nesse momento é para a entrada do exército de Israel na faixa de Gaza. Isso tem sido anunciado repetidamente. As imagens agora que você observa, a nossa tela está dividida, ressaltando sempre para quem nos acompanha por imagens. O dia claro, 12h35, imagem ao vivo da faixa de Gaza. E no outro ponto, as imagens recuperadas dos momentos mais intensos do bombardeio. Surpresa no sábado por parte do Hamas em Israel, atingindo inclusive as duas principais cidades de Israel, as mais populosas, as mais importantes do ponto de vista cultural e econômico, Tel Aviv e Jerusalém. Um ataque que não foi detectado pelas forças de inteligência. Esse áudio é ao vivo? O Eduardo Petelli está me informando que esse áudio é ao vivo. Vamos acompanhar um pouquinho. São disparos que estão sendo feitos agora. Você acompanha ao vivo na programação da Jovem Pan, 6h36 aqui, 12h36 na faixa de Gaza. A Jovem Pan te leva para a faixa de Gaza e você acompanha agora o som da guerra. Há conflitos acontecendo em 7 ou 8 pontos nesse momento nos arredores da faixa de Gaza. São barulhos de tiros os que nós ouvimos. Muito provavelmente nós estamos acompanhando o som de um desses pontos onde há confronto entre terroristas do Hamas e homens e soldados do exército de Israel. Agora 6h36. Repita. 6h36. Nós seguimos acompanhando imagens ao vivo da faixa de Gaza. Como o Colombo destacou agora há pouco, já é hora do almoço, tempo bastante fechado. Não se sabe em que medida é por causa do tempo em si, do clima, do tempo encoberto ou até da própria fumaça que tomou conta de toda a região nessas últimas horas por causa desses ataques. Você que está nos acompanhando pela TV e pelas plataformas de vídeo, pela internet da Jovem Pan, está vendo a nossa tarja. Israel afirma que retomou o controle em Gaza. Essas são as informações que vêm, claro, de órgãos oficiais de Israel. Não há confirmação por parte de outros órgãos, principalmente de órgãos ligados à autoridade palestina ou de outros órgãos internacionais, mas segundo o governo de Israel, neste momento houve a retomada do controle em Gaza. E nós estamos aqui com a participação do professor Manuel Furriela para analisar justamente o que está acontecendo neste momento, vários ataques acontecendo nessas últimas horas. E nós falávamos, professor, mais cedo com o senhor, sobre essa já anunciada incursão que vai haver de tropas israelenses ao território palestino, na faixa de Gaza. Há uma grande preocupação com a intensificação dessa violência, quase 500 mortos já registrados na faixa de Gaza de palestinos. E há também, como nós destacamos com o senhor agora há pouco, uma preocupação por parte de Israel com dificuldades que eles podem encontrar, os soldados podem encontrar nessa incursão, porque muito provavelmente, assim como para que todo esse ataque acontecesse nessas últimas horas, foram anos de preparação, muito possivelmente, e o próprio Hamas já se posicionou nesse sentido há algumas horas, dizendo que está preparado para receber esses soldados, ou seja,
muito provavelmente já há uma estratégia, já há essa espera de soldados israelenses e muito possivelmente já há armadilhas, já há todo um aparato só aguardando a chegada desses soldados para que haja essa contraofensiva a essa incursão. Uma outra preocupação que eu queria falar com o senhor é que o senhor destacou mais cedo para a gente. O Hamas está com cerca de 100 ou mais de 100 reféns israelenses. Dentre esses reféns, crianças, idosos. Pode haver algum tipo de repressão também do Hamas a essa incursão, como ameaças a esses reféns à medida que esses soldados israelenses vão conseguindo avançar nesse território? O que esperar nessas próximas horas em relação a esse ponto específico? Bom, nós vamos ter uma grande quantidade de baixas, com certeza. Conforme você mencionou, o Hamas planejou muito bem esse ataque, a gente acompanha isso, foi muito eficiente, né, para aquele que não é um grupo militar constituído, não é um exército, é um grupo composto por cidadãos comuns, a maior parte deles, que foram arregimentados como terroristas. Então, eles chegaram a resultados surpreendentes. O que a gente também imagina, então, é que eles já devam ter se preparado de alguma forma para reagir a uma intervenção israelense direta na faixa de Gaza. De qualquer forma, mesmo que eles estejam bem preparados, eu acredito que o exército israelense, naquela oportunidade, nessa intervenção, ele tem como facilmente se sobrepor. Vai receber baixas também, vai ser atacado, mas a superioridade tecnológica e militar do exército israelense vai ter condição de ser apresentada e gerar resultados positivos num embate direto, conforme a gente vai ter ali, né, dentro da faixa de Gaza. Agora, em relação aos reféns, é um ponto extremamente preocupante, porque a gente só tem estimativas, primeiramente, do que está acontecendo. As estimativas indicam que são ainda 100 pessoas, 100 civis israelenses nas mãos dos terroristas. Então, a alternativa, né, de utilização desse tipo de situação como uma forma de chantagear ou negociar por parte dos Hamas provavelmente vai estar mais diretamente ligada à libertação de presos do Hamas que estão sob a guarda, sob a vigilância dos israelenses. Então, numa primeira análise, a lógica seria de que esse seria o tipo de uso, mas nada impede de que outros também venham a acontecer. Então, imagine só, né, se nessa intervenção do exército israelense na faixa de Gaza, o Hamas se sentir de tal forma, né, não vitimado, mas de tal forma... Professor, desculpe só interrompê-lo nesse momento, porque nós estamos acompanhando imagens ao vivo agora, essa fumaça toda certamente consequência de alguma nova explosão que aconteceu nesse momento na faixa de Gaza. Essa fumaça toda que sobe no céu agora, como a Lívia bem destacou, é um dia extremamente nublado, a gente não sabe exatamente o que é o mau tempo, que é consequência das explosões que já ocorrem há 3 dias por lá, quase que incessantemente, deixaram mais de 1.000 mortos. Né? Não se sabe exatamente diferenciar o que é uma condição de outra, mas claramente ali para quem está nos acompanhando por imagens, e a gente vai tentar na medida do possível aqui também narrar da maneira mais precisa possível as imagens para quem está nos acompanhando pelo rádio, para a imensa e maciça audiência da Jovem Pan, da maior rede de rádios do país, né? Há vários pontos aí no horizonte, agora a imagem vai correndo, olha, até mais rapidamente do que a gente está habituado a ver numa transmissão comum, evidentemente, porque essa está longe de ser uma transmissão comum. A gente está falando aqui do pior conflito da história recente dessa região do país. A gente está falando daquilo que vem sendo considerado o 11 de setembro da história de Israel, dado o volume de mortos, né? Então, uma transmissão que está muito longe de ser uma transmissão típica. A imagem foi correndo e nós fomos acompanhando aí vários pontos onde há acúmulo de fumaça, muita fumaça escura subindo, que notadamente indica ou algum incêndio proveniente de alguma explosão ou alguma nova explosão. E agora há pouquinho
há mais ou menos 5, 10 minutos, a gente estava acompanhando barulhos de tiros, né? Aqueles tiros secos, estampidos secos, que parecem partir de fuzis, de revólveres. Muito provavelmente um dos pontos de confronto que há neste momento, o que a força israelense tem feito, tentando jogar o Hamas para dentro do seu território de volta, não é, professor? Tentar romper barreiras feitas pelos guerrilheiros, pelos terroristas do Hamas para longe, para fora da faixa de Gaza, já para território israelense, porque é importante ressaltar, né, professor, os integrantes do Hamas avançaram para colônias judaicas para além da fronteira, né? Ou seja, eles ultrapassaram a faixa de Gaza e chegaram a território israelense para, por exemplo, sequestrar civis, sequestrar homens, soldados, mulheres que trabalham pelo exército israelense. Então, é essa área que vem sendo recuperada. Ao vivo também, Edu? Esses barulhos são ao vivo, a gente está acompanhando claramente barulhos de novas explosões na região. 12h44 por lá, terceiro dia de confronto, mais de 1.000 mortos e mais estampidos, mais barulho de bomba, mais fumaça subindo para o céu. Desculpe a interrupção, viu, professor, mas era só para registrar mais esse momento importante. Ao fundo, às vezes, a gente tem a impressão de ouvir alguma espécie de sirene, algum sinal de alerta. Essas são sirenes instaladas aí na região já há muito tempo, né? Uma região notadamente em conflito há muito tempo, portanto, totalmente já preparada para eventos assim. E um dos instrumentos utilizados nessas circunstâncias são essas sirenes. Aí parece, né, Lívia, ser uma faixa litorânea, alguma coisa nesse sentido, né? Parece ser a costa da faixa de Gaza, lembrando, inclusive, depois o professor vai voltar para falar com a gente. Dá para identificar perfeitamente, né? Mas exato. Parece ser. Parece ser, e lembrando, o professor depois vem para trazer mais informações para a gente, que Israel tem o controle de parte dessa costa, não a costa em si, não a praia em si, espaço marítimo, exatamente, né? não uma questão portuária, não um bloqueio portuário, mas marítimo, para evitar justamente a chegada de armas, para que abastece, inclusive, o Hamas. Há, inclusive, uma grande preocupação de que todo esse armamento, toda essa preparação que o Hamas teve nesses últimos anos para fazer um ataque como esse, o maior da história mais recente em território israelense, tenha tido uma ajuda muito considerável do Irã, com logística, com armamento, e já que há praticamente um bloqueio por terra de toda a área de faixa de Gaza ou da faixa de Gaza, impedindo que cheguem esses suprimentos, esses armamentos à faixa de Gaza. Você viu a imagem que apareceu ali mais distante agora? Era o mar mesmo. Mediterrâneo, né? Como está tudo, as cores da imagem estão todas muito misturadas. De fato, é disso que se trata. É possível que nesse momento esteja acontecendo alguma incursão marítima também, com o exército israelense chegando pela costa ali da faixa de Gaza, né? Porque para sair ali de Tel Aviv, muito próximo, né? Então, muito provável que boa parte do potencial marítimo do exército israelense, que, repito, é o mais potente da região, boa parte de embarcações tenha saído de Tel Aviv, encostado na faixa de Gaza. E é possível que esses barulhos, essas explosões que a gente está ouvindo, ressalta, é o som da guerra que vocês estão ouvindo, minha gente, ao vivo aqui na programação da Jovem Pan, 6h47 aqui, 12h47 lá. É muito possível, provável, que esses ataques estejam vindo agora do litoral. Porque já existe esse controle, né? Reafirmando a nossa tarja. Israel retomou o controle ao redor de Gaza, como já havia esse controle, uma contenção, né? Para evitar que os terroristas, que o Hamas conseguisse invadir território israelense a partir de Gaza. Essa proteção de Israel a essa região é histórica, como eu mencionei, inclusive, há essa proteção em território marítimo também. Existem até tratados
tratados com o Egito para que essas armas e esses suprimentos e esses equipamentos logísticos do Irã, por exemplo, e de territórios árabes como um todo não alcancem o Hamas, para não abastecer o regime terrorista, mas você está acompanhando aí imagens ao vivo, está conseguindo ouvir também que os ataques estão acontecendo também muito provavelmente por esse caminho marítimo, pelo mar. A gente segue falando sobre isso agora de volta aqui ao Brasil.